Estamos em nossa série Agente em Campo. Nesta série estamos refletindo em nosso papel como agentes responsáveis pela manifestação do reino de Deus no mundo. E ao mesmo tempo estamos afirmando que nesse jogo entre o reino de Deus e o reino das trevas, a gente, a PIB de Itapevi, está em campo jogando pelo time de Deus. Hoje iremos refletir no tema jogando no ataque sem descuidar da defesa. No último encontro, o nosso tema era jogando no ataque. Hoje nós vamos falar então sobre o jogar no ataque, o viver uma vida ofensivamente no sentido de evangelizarmos, mas sem descuidarmos da defesa. Um bom time de futebol, ele começa por uma boa defesa. Uma defesa sólida e imbatível torna o seu ataque mais eficiente, levando o time a alcançar o maior número de vitórias. As vitórias de um time de futebol não são frutos somente dos gols marcados pelos atacantes, mas também das defesas realizadas pelo goleiro, pela zaga. Uma boa defesa, ela trabalha bem compactada, impedindo que o time adversário encontre brechas para marcar gols. Transportando isso para o reino espiritual, para o jogo do reino de Deus contra o reino das trevas, a defesa está para um time campeão de futebol como o comportamento, o estilo de vida, as atitudes de um cristão estão enquanto este se encontra em campo, isto é, enquanto este se encontra vivendo neste mundo. A boa defesa torna o ataque eficiente. Muitas vezes quando um cristão vai em direção, por exemplo, a um parente, com o fim de evangelizá-lo, ou a um amigo, a um vizinho, ou a um colega de trabalho, ele não consegue êxito porque muitas vezes existem muitas incoerências no que ele diz e no que ele vive. As atitudes erradas falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que elas dizem. Elas podem falar do amor de Jesus, mas as suas atitudes diárias não mostram esse amor, fazendo então que o seu ataque, isto é, a sua obra de evangelização não frutifique. Você confiaria no ensino de um professor de natação, que ao cair na água, numa piscina, se afoga, não consegue nadar? Assim é que uma pessoa se sente quando você tenta discipulá-la, isto é, tenta falar de Jesus para ela, sem viver o que Jesus diz. Como ela vai confiar neste ensino? Como ela vai confiar que as palavras que você diz a respeito de Jesus são verdadeiras se você mesmo não vive estas palavras? Este é um problema crônico em nosso país. Muitas pessoas afirmam que creem em Deus. Católicos, protestantes, evangélicos. Mas, embora afirmem crer em Deus, não seguem fielmente o que Ele ordena. Nosso problema hoje não é a falta de igrejas, não é a falta de programas evangélicos, novelas gospel, músicas gospel,
mas a falta de qualidade na vida da maioria daqueles que se dizem cristãos. A incoerência entre o que Jesus ensina e aquilo que os cristãos vivem torna a mensagem de Jesus Cristo sem crédito, irrelevante para aqueles que a ouvem e, em muitos casos, aprisionantes. Nós cristãos nos tornamos como um time de futebol que tem uma defesa frágil. Nós temos uma mensagem poderosa, nós temos um ataque forte, nós estamos na mídia, nós temos redes sociais, nós temos muitos instrumentos por qual nos mostramos. Entretanto, nossa vida, a nossa ética, a nossa conduta imoral, indecente, torna a mensagem de Jesus Cristo enfraquecida. O nome de Jesus tem sido envergonhado e por isso não conseguimos produzir discípulos autênticos e verdadeiros para Cristo. E assim o nosso adversário marca gols, enquanto nós estamos tentando desferir alguns golpes, somos atropelados pelo time adversário. Portanto, nós buscaremos apontar alguns princípios que nos levam a cuidar melhor da nossa defesa, a fim de que o nosso ataque se torne mais promissor e a nossa evangelização mais eficiente. Primeiro princípio: estarmos atentos com aqueles que dizem jogar no nosso time. Você entendeu bem, né? Primeira coisa que nós precisamos fazer: estarmos atentos com aqueles que dizem jogar no nosso time. Muitas pessoas andam vestindo a camisa de Jesus Cristo, até gostam, né, de colocar uma camiseta 100% Jesus, mas estão destruindo o reino de Deus, estão destruindo os princípios de Deus, estão envergonhando o nome de Jesus. Nem todos que estão dizendo jogar no nosso time realmente jogam no nosso time. Veja as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15 ao verso 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Diante do texto que lemos, devemos nos perguntar: que tipo de frutos nós estamos produzindo como cristãos? Bons frutos ou frutos ruins? Jesus, nestes versos, nos ensina como podemos reconhecer um falso profeta. E ele diz claramente: através dos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, duas perguntas são significativas na leitura deste texto. A primeira pergunta: a quem Jesus está chamando neste texto de falsos profetas? A segunda pergunta:
Como identificamos estes frutos? A resposta a estas duas perguntas se encontram na continuação destes versos. Logo em seguida, Jesus vai nos mostrar. Então eu quero convidar você a me acompanhar em Mateus capítulo 7, agora do verso 21 ao 23. Diz o texto: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está chamando de falsos profetas homens que o chamavam de Senhor. Isso é muito sério. Jesus está chamando de falsos profetas homens que o chamavam de Senhor. Isso significa que nem todo aquele que confessa Jesus como Senhor é salvo, é crente de verdade. E às vezes nós temos este hábito, né, de querer dizer para a pessoa: se você simplesmente falar que Jesus é Senhor, pronto, sua vida já está salva. E aí nós contamos: ó, já salvei 500 pessoas, porque eu fiz ela falar que Jesus era Senhor. Cuidado. A salvação não está simplesmente em você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. E o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos: se você confessar com a sua boca, mas ele deixa muito claro: se crer de todo o seu coração. Ela precisa estar acompanhada também, nas palavras de Jesus, de frutos que comprovam a sua confissão. Os frutos que autenticam sua confissão, segundo Jesus, é um viver comprometido com a vontade de seu Pai que está nos céus. Aqueles que não vivem comprometidos com a vontade de seu Pai celestial, não entrarão no reino dos céus, não terão parte em seu reino, disse Jesus. Acabamos de ler esta palavra. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Estes falsos profetas certamente afirmam ser cristãos. Afinal de contas, eles chamam Jesus de Senhor. Eles expulsam demônios em seu nome. Eles profetizam em seu nome. Eles dizem realizar milagres em seu nome. E assim se assemelham com muitos cristãos de nossos dias. Você pode estar se perguntando: não é a vontade do Pai Celestial, pastor, que as pessoas sejam libertas de demônios que lhes oprimem? Sim, isto é a vontade do Pai. E porventura também não é a vontade do Pai que profetizemos, isto é, que anunciemos suas palavras e vontade aos homens? Sim, isto é a vontade do Pai. E também não é a vontade do Pai que coloquemos as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados? Não foi o próprio Senhor Jesus que nos disse: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Sim, isso também é a vontade do Pai. Por que então Jesus está dizendo que não os conhece, se eles estão fazendo a vontade do Pai? Porque Jesus vê além do exterior. Jesus vê além das obras religiosas. Ele vê as intenções que nos levam a chamá-lo de Senhor. Ele sabe o que fazemos quando não estamos expulsando demônios em seu nome.
Ele sabe o que fazemos quando não estamos falando em seu nome, profetizando em seu nome. Ele sabe o que estamos fazendo quando não estamos realizando milagres em seu nome. Ele sabe o que você faz quando você não está pregando, cantando aqui no ministério, ou servindo de qualquer outra forma, ou mesmo não está aqui nos cultos do domingo com seus irmãos. Ele sabe o que você faz, onde você está. Ele sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabe como você, marido que está aqui, marido que está me ouvindo, por meio dessa live, Ele sabe como você trata a sua esposa quando está em casa. Ele sabe, esposa, que está me ouvindo, como você trata o seu marido quando não está aqui. Ele sabe, pais, mães, como vocês tratam os filhos quando não estão aqui. Filhos, Ele sabe como vocês tratam os seus pais quando não estão aqui. Ele sabe como você lida com os seus negócios. Deus sabe como você lida com o seu dinheiro, como você lida com a comida. Glutonaria é pecado. Como você lida com a bebida. Bebedeira é pecado. Não beber um copo de cerveja, mas beber além do limite é pecado. Ele sabe como você lida com a sexualidade. Ele sabe como você lida com o racismo. Ele sabe quem você é de verdade. E não adianta você chegar e falar: Senhor, Senhor, eu ia em todos os cultos lá da primeira igreja batista, em Itapevi. Deus sabe de tudo. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem são aqueles homens que usavam o nome dEle, quais as intenções dos corações, o como eles viviam, quem eles eram. Isso nos ensina. Preste atenção, porque Jesus está dizendo que você vai reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Isso nos ensina que mesmo frutos de aparência espiritual, quando não produzidos por uma vida submissa à vontade do Pai, são frutos ruins, produzidos por uma árvore ruim. Jesus está nos ensinando a fazermos o mesmo que Ele, a reconhecermos os falsos profetas, os falsos irmãos que há entre nós. Não para sairmos julgando-os, não cabe a nós isto, mas para não nos deixarmos ser conduzidos por eles, influenciados por eles. Eles irão provocar prejuízos ao nosso desenvolvimento espiritual. E Jesus está pedindo para nós olharmos para aqueles que se dizem cristãos, além das obras religiosas que elas fazem. Então você precisa aprender a olhar para as vidas que estão aqui, mas não apenas olhar o pastor que está aqui no púlpito, não apenas olhar o irmão que canta, que nossa, que maravilha, canta ali. Começa a ver as atitudes dela fora daqui. Preste atenção, para que você não seja influenciado de forma errada. Jesus está ensinando isso para nós. Se nós queremos ser bons atacantes, se nós queremos ser um time, nós precisamos cuidar da nossa defesa. Este texto nos ensina que você conhece os verdadeiros filhos de Deus não por orarem. Preste muita atenção. Não por frequentarem uma igreja. Não por andarem com uma Bíblia nas mãos. Não por beberem ou deixarem de beber. Não por irem ou não irem a uma praia. Não por coisas externas e superficiais. Embora estas coisas sejam importantes para a manutenção de uma espiritualidade sadia. Os filhos de Deus são identificados pela submissão ao Pai.
estes entrarão no reino de Deus. Pessoas podem vir aqui orar muito bonito, cantam aqui, mas não se submetem a Deus. Não sigam estas pessoas. Os frutos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é submissão à vontade de Deus, do Pai. É o que Jesus está mostrando para nós. E a submissão é um ato de rendição voluntária a Deus e a tudo quanto Ele ensina. Essa rendição fará com que os frutos desta vida não sejam somente então obras externas, mas frutos bons de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Esta transformação, ela vai se mostrar, evidenciar no trato dos seus negócios, no lidar com o dinheiro, no lidar com a comida, no lidar com a bebida, no cuidado marido com a esposa, da esposa com o marido, no ensino com os filhos, na honra prestada aos pais, no relacionamento com os irmãos da fé, no linguajar, no vestir. Aquele que é tocado por Deus, ele não tem que viver tentando mostrar frutos, mas ele vai começar a mostrar os frutos, porque serão parte natural da sua transformação. O Espírito de Deus vai conduzir a um viver de santidade, a um viver de amor, a um viver de pureza, a um viver santo. Então tudo vai começar a evidenciar, não só quando ela está aqui neste campo religioso, mas quando ela sai para jogar lá fora, as pessoas verão isso nela. Não adianta nós parecermos santos, porque Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe quem verdadeiramente é filho dele, quem tem o selo dele. Quando nós somos filhos de Deus, então nós somos identificados por nossa submissão a Deus. Isso vai se mostrar também no cuidado de nossa própria liberdade, com o fim de não nos tornarmos tropeço para o outro, mas também no cuidado para não julgarmos o outro baseado no nosso próprio limite de fé. Eu não vou julgar os outros baseado na minha fé, porque às vezes a minha fé é muito rasa, e eu acabo julgando de forma errada. Vai se mostrar num desejo profundo e contínuo de um crescer espiritual. Aquele que é nascido de novo, ele quer mais de Deus. Aquele que é nascido de novo, ele quer continuar bebendo do leite genuíno, ele quer crescer cada vez mais como ser humano, semelhante à imagem do seu Pai Celestial. Ele vai crescer também no respeito aos demais seres humanos e no cuidado para com toda a criação de Deus. Portanto, estejamos atentos àqueles que se dizem espirituais, mas que não vivem submissos à palavra de Deus, que não se submetem a Deus inteiramente, mas somente naquilo que lhe é conveniente. Não podemos descuidar de nossa defesa, pois se nós o fizermos, certamente perderemos forças para nos mantermos como um time e alcançarmos os alvos estabelecidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar ainda mais 2 princípios. Vou ser mais breve, porque estes são mais claros e evidentes. O segundo princípio, sermos sal. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Cuidar de nossa defesa é uma das características que está no ser sal da terra. Então, eu diria que ser sal é jogar
cuidando da defesa. O sal tem duas propriedades bem significativas. A primeira propriedade do sal é a capacidade de preservar o alimento. Nos dias de Jesus, o sal então era muito usado com este fim, uma vez que naquela época não existia geladeira. Nós precisamos viver de tal forma que possamos preservar os valores do reino de Deus, enquanto nós enfrentamos um mundo hostil a nós. Não podemos nos cansar de fazermos o bem uns aos outros e de sermos honestos, de vivermos sóbrios, de nos reunirmos aqui aos domingos para juntos adorarmos ao Senhor, de nos exortarmos em amor uns aos outros. Não podemos nos cansar de vivermos a mutualidade ensinada pela Bíblia. E eu vou ensinar uma coisa aqui hoje a vocês, eu quero que vocês aprendam isso. Quem pastoreia a igreja não é o pastor. Agora escandalizei todo mundo, mas preste atenção no que eu vou dizer. Existem dois tipos de pastoreio. Existe o pastoreio que Deus designou ao pastor. Está lá em Efésios capítulo 4. O pastor foi dado à igreja para poder ensinar, aperfeiçoar os santos. Mas tem um fim nisso. Ele veio para aperfeiçoar os santos, para que os santos, isto é, os membros da igreja, exerçam o seu ministério. Isso é, cada um coloque o seu dom em funcionamento no corpo. E aí então o pastoreio acontece, entenda isso. O pastor prepara e ajuda cada membro a crescer e ministrar o serviço a que Deus deu a ele. Então, se você tem o dom para servir, o pastor vai te ajudar a se colocar neste lugar para você servir. Se você tem o dom de cantar, o pastor vai te ajudar a colocar neste lugar para você cantar. Se você tem o dom, seja para contribuir, todos aqueles dons que a Bíblia fala, o pastor, ele vai servir para te ajudar a você ganhar potencialidade, crescer e desenvolver. E o que acontece? É nesse encontro desses dons, onde todos colocam o seu dom a serviço um do outro. Então aquele que tem dom de ensino, ensine, não é assim? Aquele que tem dom de contribuir, contribua. Aquele que tem dom para cantar, cante. Aquele que tem, cada um vai exercendo o seu dom e vivendo a mutualidade. Aquele que tem o dom de exortar, exorte em amor. Aquele que tem o dom de aconselhar, aconselhe em amor. E cada um vai. E aí o pastoreio acontece na mutualidade. A Igreja Católica ensinou vocês que o pastor é que tem que fazer tudo isso. E a igreja aprendeu a ficar sentado no banco, não entrar no campo e jogar. Chega de ser católico. É você que é chamado para pastorear. Você é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, inteligente, que Deus deu sabedoria, te dotou de dons, e Ele colocou você nesse corpo e falou para a gente viver mutualidade, é um pastoreio mútuo. Aí Ele diz, Rafael, chora com quem? Está escrito na tua Bíblia, pastor, chora com quem chora? Não, né? Está escrito na tua Bíblia, pastor, exortar, está escrito que exorte uns? É para todos se exortarem em amor. O que mais está escrito na Bíblia? Tudo é mutualidade, irmãos. Suportai-vos, né? Fala para o pastor só seu suporte, não, né? Suportai-vos uns. Pastoreio acontece assim. O apóstolo Paulo pregava e ia embora e eles faziam o quê? Cuidavam um dos outros. Mas a gente precisa entender isso. E a minha parte é essa, ensinar vocês para crescer, para desenvolver e exercer esse ministério que Deus deu a vocês. Cada um com o seu dom, cada um com o seu potencial. Vocês são uma bênção. Vocês são vidas inteligentes que Deus colocou neste mundo para o serviço dele. Você é sal, você é luz. Amém? Então, querido, nós não podemos abrir mão de uma vida de santidade e de consagração a Deus. Sermos sal significa que nós precisamos impedir que o mal continue se propagando. Cada um de nós devemos fazer isso a partir da nossa vida de santidade. E para vivermos a vida de santidade que Deus espera de nós, nós precisamos preservar as verdades de Deus intactas, como Ele nos entregou. Nós precisamos voltar para a Bíblia
E parar de ficar olhando essas teologias que nos foram dadas ao longo dos anos, que estão todas distorcidas. Nós precisamos mergulhar profundamente na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. E assim nós vamos preservar o que verdadeiramente Deus deixou a nós. Nós precisamos resistir a essa tendência de tentar nos ajustar às verdades de Deus, à nossa compreensão pessoal. Nós temos que resistir a isso. Eu não posso pegar a verdade de Deus e ajustar a minha interpretação pessoal, ou a forma que alguns a interpretaram. A Bíblia interpreta a si mesma. Nós precisamos lê-la profundamente. A segunda propriedade do sal é a capacidade de realçar o sabor de um alimento. Os verdadeiros discípulos são sal da terra. Nós devemos também alavancar o valor das pessoas ao nosso redor. Não é assim? Você vai comer uma carne, o que você faz? Você joga o sal. O sal faz com que o sabor daquela carne venha, né? E se torne realçado. Por isso, você joga sal numa picanha, você vai sentir o sabor daquela picanha. Se você joga o sal na carne moída, você não vai sentir sabor de picanha, porque ela não é uma picanha. Você vai sentir o sabor da carne moída, daquela carne que foi moída, se é acém. Enfim, você vai sentir. Por quê? O sal faz isso. Você joga lá o salzinho na salada, você sente aquele sabor da salada realçado. Nós somos sal. Irmão, joga sal aí no teu irmão, está do lado. Realça a vida do seu irmão. Faz o sabor que está nele, né, florescer. Faz com que isso venha à tona, dá valor às pessoas que estão ao seu lado. Isso é ser sal. Faz com que ele cresça e você desapareça. Foi o que João Batista falou: cresça ele e eu diminua. Viva para o seu irmão. Barnabé fez isso, fez Paulo crescer, e Paulo cresceu, depois Barnabé vai sumindo da história. Depois Barnabé pegou João Marcos, agora eu vou fazer João Marcos crescer, e deixa João Marcos crescer. Daqui a pouco Paulo foi lá e falou: Barnabé, manda João Marcos aqui agora para mim. Porque é isso, ser sal. Então você tem esse poder de influenciar, de tornar o outro melhor. Faça isso. Terceiro princípio, sermos luz. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É impossível esconder uma cidade iluminada. Não tem sentido acender um lampião e colocá-lo debaixo da cama. Quem gosta de viajar aqui durante as noites, madrugada, já deve ter visto isso, né? Você está naquela escuridão, mas aí quando você está chegando próximo de uma cidade, aparece aquelas luzes bonitas, né? Você olha assim, longe, que vista bonita, né? Não dá para você esconder uma cidade iluminada. É o que Deus está dizendo para mim e para você, né? Tanto o sal quanto a luz são figuras usadas por Jesus para mostrar que nós cristãos precisamos influenciar o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, de forma significativa. E a nossa influência deve levá-las a desejarem vestir o uniforme do time de Jesus. Como o sal, nós falamos, nós preservamos os valores do reino de Deus, mas também realçamos o valor das pessoas que nos cercam. Como luz, tornamos por meio de nossas ações e de nossas vozes visível a realidade de Deus onde estivermos. A luz de Cristo se propaga através de nós por meio de 3 formas. Eu vou apresentá-las a você. Primeira forma, na prática da excelência. Nós, discípulos de Cristo, devemos fazer sempre o melhor, em qualquer coisa ou tarefa que nos for dado a fazer, tanto dentro da igreja, como fora da igreja. Jesus viveu de modo excelente, e cumpriu sua tarefa com excelência. Deus criou todas as coisas com excelência. Portanto, como filhos, devemos imitar o nosso Pai Celestial e nosso Senhor e Salvador. Quando fazemos com excelência, as pessoas notarão, e nós glorificaremos a Deus dessa forma. Segunda forma, em nossa conduta ética. No nosso contexto brasileiro, né, que vivemos, este é um terreno altamente
problemático. A corrupção, ela está em todos os níveis da camada social de nosso país. Ela não está só lá em Brasília, nos congressos, lá no Senado, ela está em todos os lugares, até mesmo dentro das igrejas. Então ela se encontra do mais alto escalão social ao cidadão mais baixo da escala social. No Brasil, nada se realiza sem petrolão, mensalão, rachadinhas e qualquer outro nome aí que seja dado a essa troca, né, e compra de favores, negociações fraudulentas. Sermos éticos é sermos luz para este país corrupto e sermos um farol de referência para aqueles que desejam navegar sem se venderem à corrupção. Que sejamos nós luz. Terceira forma é na prática de atos de bondade. Gestos de carinho como um abraço, acolhimento ou um simples sorriso são atos de bondade que podem abrir portas para que Cristo seja visto através da sua vida. Por aqueles que estão jogando lá no time das trevas, ou talvez até por alguém que está jogando no mesmo time que você, no time da luz, mas que pode estar enfraquecido, cansado, dolorido e que só precisa de um abraço, um gesto de bondade para com o seu chefe, para com o seu funcionário, para com o seu vizinho, ou talvez com o seu irmão aqui na igreja. Pode mudar a forma dele olhar para você e a forma como eles compreendem Jesus. E a união dessas três formas que nós falamos, não é? Veja só, a prática da excelência, a conduta ética e a prática de atos de bondade tornará Jesus visível por meio de sua vida. É assim que você é luz. Você não tem opção de escolher só uma dessas hipóteses. Pastor, eu posso só cuidar da parte da ética? Não. Eu posso cuidar só da parte da... Não. Você tem que viver essas três coisas ao mesmo tempo, para que Cristo seja visto em sua vida. Você precisa viver isto. Ao longo dessa reflexão, nós aprendemos por meio da palavra de Deus, que devemos estar atentos a todos que dizem jogar no nosso time. Precisamos olhar atentamente para os frutos de suas vidas, além das práticas religiosas, com o fim de não sermos destruídos em nossa inocência e levados a uma vida de frustração espiritual. Depois nós aprendemos que devemos ser sal, preservando os valores e ensinos de Deus. Também aprendemos que Ele nos entregou a capacidade de realçarmos o valor e os dons daqueles que nos cercam. E devemos fazê-los como sal. Por fim, aprendemos que devemos ser luz e propagarmos a luz de Cristo em nós através da excelência, da ética e de atos de bondade. Podemos concluir então que jogar no ataque sem descuidarmos da defesa significa vivermos todos os dias em santidade, em consagração para o nosso Deus. Nós não nos consagramos apenas num domingo, nós não nos consagramos apenas num dia que você escolhe para jejuar. Hoje eu vou me consagrar a Deus. O que você fez o resto da sua vida, meu irmão, minha irmã? A sua vida tem que ser uma consagração a Deus todos os dias. Não permita que o mal se apodere de você. Não permita que a mentira se torne parte do seu viver. Não permita que a ausência de perdão se apodere de seu coração. Não permita que a ganância domine a sua mente e que a idolatria te segue. Não permita que a imoralidade te torne impuro e que o julgar o outro te distancie do outro. Não permita que a fraqueza da sua fé aprisione aqueles que são mais fortes que você.
Não permita você que a sua liberdade leve o mais fraco a pecar. Não deixe que o seu falar seja falso e que os seus olhos sejam trevas. Que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso pensar, que o nosso agir seja inteiramente para glorificar o único que é digno de toda a glória, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Quero convidar todos a fechar os olhos.